Vamos ao principal assunto do dia. O PL apresentou hoje, o PL, Partido Político, apresentou hoje o rascunho do projeto da anistia ampla, geral e restrita, que beneficia desde condenados e investigados pelo inquérito das fake news até os envolvidos em atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Reportagem de Luciana Amaral. O texto prevê o perdão a todos que tenham sido ou possam ser investigados ou condenados por uma série de crimes, entre eles, ofensa ou ataque às instituições públicas, descrédito ao processo eleitoral, reforço à polarização política, dano contra o patrimônio da União e constituição de milícia privada. O projeto reverte inelegibilidades já declaradas e as que venham a ser impostas pela Justiça Eleitoral. A intenção é livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro da provável condenação pelo Supremo e deixá-lo elegível para o ano que vem. A oposição alega ter os votos necessários para a matéria e, por isso, cobra uma ação efetiva do presidente da Câmara, Hugo Mota. Para destravar a pauta, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se reuniu com Mota e outras lideranças do Congresso. Tarcísio tomou a frente das negociações sobre o tema para mostrar fidelidade a Bolsonaro. Mas, mesmo depois das tratativas, Mota diz que ainda não há uma definição sobre o tema. O governador tem um interesse que se paute a anistia, isso é público, e nós estamos ouvindo a todos, como estamos ouvindo também os líderes que têm interesse e aqueles também que não têm interesse. Ministros do Supremo são contra uma anistia tão abrangente. Há quem avalie ser impossível perdoar crimes contra a democracia. Diante da situação, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prepara um texto alternativo, com redução de penas, mas sem livrar Bolsonaro e outros réus. O presidente Lula deixou claro a Alcolumbre ser contra qualquer anistia e demonstrou preocupação com o avanço da articulação no Congresso. Se for votar no Congresso, nós corremos o risco da anistia. É importante ter certeza, porque o Congresso, vocês sabem que não é um Congresso eleito pela periferia. O Congresso tem ajudado o governo aprovou quase tudo que o governo queria, mas a extrema-direita tem muita força ainda. Carlos Pereira, independentemente do mérito dessa proposta de anistia, por favor, fique à vontade de proferir o julgamento que você achar da sua consciência em relação ao projeto ali proposto. Tem suficiente força política os que propõem essa anistia para levá-la à aprovação? Bom, William, eu não creio. Eu acho que você foi perfeito no editorial de abertura do programa de hoje à noite, quando você disse que a anistia pressupõe um acordo entre partes, né? Quando essas partes percebem que o conflito ele é mais prejudicial do que o acordo. Lembro, por exemplo, que a anistia, meados da década de 70, entre moderados do lado democrático e reformadores do lado autoritário, interessava a esses dois lados a construção de um caminho de transição pacífico para a democracia, e aí sim se construiu um tecido de cooperação em que duas partes tinham algum ganho. Essa proposta de anistia de Bolsonaro e de seus aliados, e capitaneada agora pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não proporciona nenhum ganho para o governo atual, nem tampouco para as instituições democráticas. Na realidade, como você mesmo definiu, a anistia nesses moldes é passar uma borracha nos delitos e nas ameaças concretas implementadas pelo governo anterior às instituições democráticas. Então, eu acho que a probabilidade de que isso consiga construir dentro do legislativo e na sociedade uma maioria é muito baixa. As institutos de pesquisas apontam que o setor bolsonarista, que se autodenomina de direita bolsonarista, hoje é em torno de 12% da população. O setor da direita não bolsonarista hoje é mais do que o dobro disso. Então, existe um conjunto importante de eleitores no Brasil que não estão dispostos. A grande maioria da população hoje não quer saídas que passem pelo perdão
desses delitos muito graves, né? Então, eu acho que a probabilidade de que isso se construa no legislativo é baixa. Entretanto, é de interesse dessas forças políticas da centro-direita sinalizar para Bolsonaro e os seus aliados mais próximos algum compromisso com essa agenda, muito mais numa lógica de position taking, né, que a literatura americana fala, de você sinalizar para isso, mas na realidade não implementar, porque, como você mesmo definiu, a Suprema Corte já fez uma posição de que crimes cometidos contra o Estado de Direito, contra a democracia brasileira, não são passíveis de anistia, não são passíveis de perdão. Então, eu acredito que isso é muito mais um jogo de cena, de construção dessa candidatura de centro-direita, que não pode também alienar esses eleitores, bem como o próprio Bolsonaro, mas que essa sinalização não me parece crível, porque eles não têm instrumentos concretos de implementar essa ação. Esse é o ponto, que a gente tem que tentar conseguir responder. A pergunta que está no ar é a seguinte, como você agora ressaltou no final, Carlos. Daniel, começando por você. Nós temos, como o Carlos definiu, uma busca de fixar uma posição a partir da qual ações políticas poderão se desenvolver, busca de fixar uma posição por parte dos partidos de centro e centro-direita e o Bolsonaro, ou nós temos, de fato, um teste, um embate para valer de forças políticas. É para valer ou se trata de assegurar para si mesmo aquele, digamos, o morrinho alto de onde olhar a batalha? Olha, William, eu vou abrir aqui uma fraternalíssima discordância com o nosso Carlos Pereira, se me permite. Melhor termômetro que se tem no dia de hoje estava no avião presidencial em que Lula, ministros e alguns políticos próximos do governo foram para Belo Horizonte de manhãzinha para lançar um programa chamado Gás do Povo. Nesse avião, nesse voo, houve ali um certo consenso de que a preços de hoje, a anistia ampla, não estou falando daquela anistia light, estou falando de uma anistia ampla, que inclusive beneficia Bolsonaro, passa na Câmara e vai ser disputada voto a voto no Senado. Diante dessa conversa que me foi relatada no voo presidencial, eu fui nas lideranças da oposição no Senado, na Câmara, para fazer ali, ter uma outra percepção. O PL está calculando, o partido, está calculando que no Senado tem 3 votos de diferença a favor de uma anistia ampla. Tudo bem, Lula vai vetar isso é claro. E o Supremo? Porque depois o Congresso derruba. E o Supremo? A convicção hoje da oposição é que não existe uma rejeição tão grande no Supremo a uma anistia que inclusive contemple Bolsonaro como já existiu antes. Isso significa que Bolsonaro vai poder ser candidato? Não, porque aí o que dizem é que parte do acordão pressupõe que Bolsonaro possa não ir para Papuda, não ir para Pezão, mas que parte do acordo, sim, é para que ele não seja candidato em 2026, mantendo a inelegibilidade no TSE. Eu ouvi exatamente isso hoje, né, de grupo de empresários que eu estou perguntando, porque a gente que já escolheu o Tarcísio Gomes de Freitas, por exemplo, como candidato a enfrentar o Lula no ano que vem, e a grande pergunta que estava no ar hoje era, mas será que vale a pena apoiar Tarcísio em que ele está, os fins estão justificando os meios, né? Um governador que insinua que não acredita na justiça ou que vai apoiar para um projeto desse, ainda assim vale a pena, né? Justifica. E eu ouvi exatamente isso, né? Que Tarcísio está indo para tudo para ter a metade, né? Ainda numa estratégia de se manter como o candidato, né? Agora, o quanto isso tem de risco e de ameaça para a escolha dele ou para a manutenção do apoio que ele tem hoje, quer dizer, até onde ele vai
apostar ou ele vai se entregar nessa de que os fins justificam os meios. Vamos de novo nessa questão. Você está levantando ela também, Thaís, de averiguar em que medida nós estamos, de fato, vendo um choque de forças para valer, ou um jogo de cena, uma maneira dos vários agentes políticos se apresentarem, mas não se trata, na verdade, de algo para valer. Não, eu aposto que algo sairá do Congresso, principalmente. Acho que o processo político-legislativo vai produzir algo, em algum momento. Né? Pode ser neste mês, pode ser no mês que vem. Não aposto nesses textos da oposição da Câmara. Não acho, ali eu tenho uma divergência até com o Daniel, que o Supremo topa uma absolvição para o Bolsonaro, para o Braga Neto, para os tubarões, vamos chamar assim. Mas acho que o Supremo topa, sim, não perdão aos golpistas do 8 de janeiro, mas eles topam um processo que aí, do ponto de vista jurídico, é legítimo, de revisão das penas mediante uma alteração do Código Penal de 1940, das duas penas do artigo 359L e 359M, né? Abolição do Estado Democrático, tentativa de golpe. Aí sim. Então, algo sairá do Congresso. A minha dúvida é se esse algo que vai sair do Congresso vai prevalecer do ponto de vista jurídico, se terá ou não o aceite do Supremo Tribunal Federal. Se for o que a Câmara está formulando, não terá esse aceite do Supremo Tribunal Federal, é a minha aposta / informação. Se for algo meio termo, essa solução Alcolumbre, que a solução Alcolumbre ele não tirou da cabeça dele, o Alcolumbre tirou isso de conversas com o Supremo Tribunal Federal. Então é uma solução meio termo, que poupa os de baixo, mas continua punindo os de cima. Por aí eu acho que sai alguma coisa. Carlos, nota que na nossa conversa a gente fala do Supremo como um agente político, como uma instância política, melhor dito, que a gente supõe que tenha uma conduta razoavelmente coordenada entre os seus integrantes. Pode-se pensar nesses termos? Sim, eu acho que o Supremo em qualquer país democrático do mundo é um órgão independente, mas não alheio à sociedade, né? Presta atenção ao que a sociedade tá discutindo, né? Mas isso não significa aquiescência ou subordinação. Eu acho que o Supremo brasileiro tem mostrado uma independência enorme, uma força política gigantesca, pela própria escolha dos legisladores, é bom dizer, né? Não houve nenhuma usurpação de poderes. Todos os poderes que o Supremo exerce hoje foram delegados pela maioria dos legisladores na Constituição de 88. Então, não existe usurpação, na minha interpretação. Houve uma delegação ampla e o Supremo está usando essa delegação. Eu não creio, vamos dizer assim, que vai haver uma reversão da decisão do Supremo, porque os custos de coordenação dentro do Congresso são muito grandes. A gente tem que lembrar que a maioria dos partidos que formam o Centrão não são partidos ideológicos, não são partidos que têm uma agenda ideológica muito clara. São partidos muito mais pragmáticos, amorfos, muito mais preocupados com a sobrevivência eleitoral, não têm interesse de entrar em conflito aberto com outros poderes. Pelo contrário, tem interesse de trilhar um caminho pacífico para assegurar a sua sobrevivência. Então, o Centrão, partidos do Centrão que não têm essa tradição de confrontar com o Supremo, entrar numa bola dividida na defesa da anistia desse grupo que pode trazer, inclusive, problemas para o próprio Centrão. Porque se Bolsonaro fosse reabilitado politicamente, fosse perdoado, seria um grande problema, assumindo que esse candidato de centro-direita seja o vencedor em 2026. Olha que problemaço isso seria para Tarcísio ou qualquer outro presidente eleito, tendo que lidar com uma pessoa que já poderia estar completamente fora do jogo, fora da carta, né? Então, por mais ainda, e todas as inseguranças que isso poderia gerar de conflitos abertos e instabilidade desse novo governo. Então, por tudo isso, eu não creio. É natural esse que o Caio, a Thaís estão destacando aqui.
porque, afinal de contas, é um ex-presidente da República, que é um ex-presidente muito carismático, que tem ainda uma liderança importante no extrato da sociedade e está prestes a ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, todo esse burburinho, todo esse jogo de pressão tende a aumentar, a ebulição tende a aumentar. Mas eu acho que, ao fim e ao cabo, a preferência majoritária que se forjou na Suprema Corte tenderá a prevalecer, a despeito de aqui ou acolá no Legislativo tenha algumas expressões de mais radicalismo, mas eu acho que essa perspectiva é muito pouco provável de prevalecer. Eu não vejo esse movimento como um movimento estritamente bolsonarista. Esse movimento da anistia ele é um movimento de direita, e o Congresso é majoritariamente de direita, e procura um candidato de direita com força política suficiente para derrotar o Lula em 2026. E nesse sentido... Mas, Caio, você não acha que o objetivo seria justamente, desculpa interrompê-lo, não seria justamente buscar esse apoio de Bolsonaro, a aquiescência de Bolsonaro, o sinal verde dele, dos bolsonaristas, porque essa agenda ela foi, de certa forma, abraçada até por Tarcísio de Freitas muito recentemente, por Ronaldo Caiado muito recentemente. Muitos desses governadores não participaram de várias manifestações chamadas por Bolsonaro aqui em Copacabana ou na Avenida Paulista, quer dizer, ignoraram o ex-presidente. Entretanto, o funil está se afunilando, quer dizer, está cada vez mais curto, está chegando o momento, então é natural que essa tensão ocorra. Mas você acredita, Caio, que essas lideranças vão correr o risco de perder suporte com parcela importante da sociedade, de centro, por exemplo, que não está nem um pouco desejosa de soluções de compromisso, mas, pelo contrário, estão desejosas de punição. Não, eu vejo um movimento que transcende o bolsonarismo, mas por motivações diferentes. Acho que o bolsonarismo, de certa maneira, quer salvar, sim, o Bolsonaro e os ministros do governo Bolsonaro, que são os réus lá no Supremo, e aí eles encontram, na direita, que é mais ampla do que o bolsonarismo, um movimento para alavancar uma candidatura com os votos desse bolsonarismo, porque uma candidatura de direita por si só ela não vai adiante sem os votos do bolsonarismo. Então você junta dois interesses ali do bolsonarismo e da direita, que é maior do que o bolsonarismo, em busca desse candidato. E quem está se articulando nesse sentido é o Tarcísio de Freitas. Então por isso que quando o presidente Lula fala hoje que a anistia pode passar porque a extrema-direita é muito forte no Congresso, a extrema-direita no Congresso, dos 594, devem ser 20, 30. A extrema-direita não é forte no Congresso. A direita é forte no Congresso, o centro é forte no Congresso. E quem está alavancando esse processo de anistia é o centro e a direita. Então, muito mais do que os bolsonaristas. Mas a pergunta que o Carlos está sugerindo, eu acho que ela ainda está de pé, Caio, para todos nós aqui. Que é a seguinte, presidenciáveis de direita, como são os governadores, que sabem que precisam do potencial de votos do bolsonarismo. Ao abraçar a articulação dessa anistia, como é o caso do governador de São Paulo, estão ganhando ou estão perdendo em termos de benefícios político-eleitorais? Essa é a questão que eu acho que ela, digamos, a gente tem que olhar para ela, para entender, eu termino nessa frase, só para entender se isto foi uma boa jogada, está sendo uma boa jogada do ponto de vista político, por exemplo, do Tarcísio, de ir à frente na articulação dessa anistia, ou ao contrário, trata-se de um erro político? Essa é a pergunta. Eu complemento o seguinte, mas aí você está querendo saber se o efeito é sobre o eleitorado nos estados, porque a maioria desses governadores de direita tem altíssima aprovação nos seus estados. A grande dúvida sobre eles é do ponto de vista nacional, o quanto esses candidatos têm tem uma expressão nacional. Nós vamos continuar. Eu acho que essa pergunta tem que pautar a gente um pouco. Foi uma boa jogada ou uma má jogada